Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão nesta noite aí do outro lado da linha, né? Eu estou passando aqui nessa noite para deixar um texto da Bíblia Sagrada para como reflexão para a nossa vida. Eu tenho um texto da Bíblia que é no capítulo 6 de Daniel. Eu achei muito interessante o capítulo 6 de Daniel. E aqui dá para tirar algumas lições bíblicas para que nós possamos prosseguir caminhando com mais fé, com mais firmeza. Nós sabemos que a caminhada ela é um pouco difícil. Sabemos que a caminhada tem espinhos, tem tribulações. A nossa caminhada tem diversas dificuldades, mas o importante é que nós não podemos desistir. E eu olhando para esse texto de Daniel no capítulo 6, me chamou muita atenção para aplicar nos dias de hoje. No capítulo 6 diz assim: E apareceu bem a Dário, ou Dario, como você entende, construir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu acho interessante o texto, porque nós sabemos muito bem que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, juntamente com os seus 3 companheiros, e ele formava ali um grupo com 4 jovens. E no primeiro capítulo nós já entendemos que não foi fácil para Daniel, mas mesmo assim Daniel venceu mais aquela batalha por ser jovem escolhido para fazer parte do manjar do rei. E a Bíblia diz que Daniel chamou o chefe dos eunucos, e ali ele acertou com ele passar alguns dias sem comer daquela comida da mesa do rei. E durante 10 dias foi o trato que ele fez. E a Bíblia nos afirma, no capítulo 1, versículo 8, que Daniel assentou-se no seu coração a não se contaminar com os manjares, com a mesa do rei. Isso já foi dos primeiros desafios que Daniel teve. Foi a não se contaminar com a mesa do rei,
com os manjares do rei. Ou seja, Daniel estava na Babilônia, mas Daniel não era obrigado a participar das coisas dos babilônicos. Mesmo ele sendo escolhido para estar servindo na Babilônia, mesmo assim ele não se contaminou. A história conta que Daniel, no capítulo 1 do seu livro, ele e seus companheiros foram escolhidos, e durante 3 anos eles iam aprender. Eles foram escolhidos para aprender tudo sobre Babilônia, a cultura, tradição, língua, tudo sobre Babilônia. Porque depois dos 3 anos que Daniel e os seus companheiros, depois dos 3 anos que Daniel e os seus amigos, seus irmãos, os outros 3 jovens, com aqueles 3 anos que eles estivessem ali, eles iam aprender tudo sobre o reinado, sobre toda a Babilônia. E a Bíblia diz que eles foram escolhidos, e quando foram escolhidos, eles tinham que começar a fazer algo que era referente ao reino de Babilônia. Porque então eles iam servir, depois eles iam ocupar algum lugar, eles iam ocupar alguma posição dentro da Babilônia para exercer, e por isso eles tinham que aprender tudo sobre a Babilônia. E a Bíblia diz que o primeiro desafio de Daniel foi não se contaminar com o manjar, com as comidas, tudo aquilo que era oferecido, que estava na mesa do rei, que era oferecido para eles. E Daniel venceu. Depois Daniel passa por uma outra situação no capítulo 5, que ele vai interpretar o sonho. E ele interpreta o sonho e deu tudo certo. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz que o rei, ele constrói, ele chama 120 presidentes, 120 prefeitos para assumir, para fazer parte e assumir de toda a província do seu reinado, para fazer parte da corte e ajudar a governar toda aquela situação, todo aquele reinado, toda aquela província. E diz que sobre esses 120, diz que foi escolhido mais 3 príncipes, e dos quais Daniel fazia parte. Dos quais Daniel era um deles. E diz que desses 3 príncipes, esses 3 iam fiscalizar, eles eram uma espécie de inspetor para fiscalizar sobre todos esses 120 e algo mais ainda colocado sobre as suas responsabilidades. E a Bíblia diz no capítulo 3 que Daniel, no versículo 3 do capítulo 6, que Daniel se distinguiu, que Daniel ele sobressaiu sobre esses 120 e mais os 2 companheiros, o qual eles eram 3, que Daniel fazia parte. E aqui diz que o rei ainda pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, Daniel, tudo que ele fazia, tudo que ele ia fazer, ele não fazia com murmuração, ele não fazia só porque ele era apenas um empregado, ele não fazia porque ele tinha obrigação, porque ele era um escolhido para fazer parte daqueles 3, mas Daniel fazia como se fosse para Deus. Daniel fazia como se fosse para Deus. Daniel não murmurava, Daniel não falava mal, Daniel não fuxicava, Daniel não entrava no disse-me-disse, Daniel não fazia parte da panela daqueles que não queriam servir a Deus. Daniel, ele era um homem que tinha um testemunho santo, um testemunho sarado, um testemunho são, um testemunho que não tinha
nada para que viesse ofendê-lo como cristão e como crente da sua época. E a Bíblia diz que, como a notícia correu, nós podemos entender que aqueles homens, tanto os 120 como os outros dois, ele diz, nós não podemos ser governados, porque o rei disse no versículo 3, diz que Daniel havia um espírito de excelência, um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E todos nós sabemos, irmãos, que a história corre. Se você pode ter duas características na sua vida. E essas duas características, ela pode ter uma formação de influência. E nessa influência, você pode ter dois métodos ou dois meios para influenciar através da sua influência. Você pode influenciar para o mal ou você pode ter influência para o bem. É uma escolha, você deve escolher o que você quer. Mas a questão é que me chama a atenção aqui, é que Daniel tinha uma influência tão grande, que o rei Dário, ou Dario, como você entende, ele pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quem? Daniel. E a notícia correu, a notícia de forma correta foi correndo, disse, olha, o rei vai com certeza constituir Daniel sobre o reino, ele vai reinar sobre nós, ele vai governar sobre nós, vai mandar sobre nós. E a Bíblia diz que eles vão procurar um defeito em Daniel, alguma coisa que pudessem acusar a Daniel, para que Daniel fosse destituído dos 3 príncipes, ou dos 3 governadores, daqueles inspetores que faziam a supervisão de todos aqueles 120 prefeitos daquela província. E a Bíblia diz que eles vão atrás. Vamos procurar um defeito em Daniel, lá onde ele trabalha. Não encontraram. Disse, agora vamos procurar um defeito em Daniel, lá na igreja que ele congrega. Não encontraram. Disse, agora vamos na vizinhança. Vê se lá na vizinhança nós temos alguém que vai falar mal de Daniel. Não encontraram. Disse, agora nós vamos lá na escola onde Daniel estuda, para nós saber o que Daniel está fazendo por lá. Tem que encontrarmos alguma coisa que Daniel tenha feito que possa corrompê-lo, que Daniel possa com certeza ser levado até o reino, alguma queixa contra Daniel. E a Bíblia vai dizer no versículo 4, então os príncipes e os presidentes, 120, com mais 122 homens, 122 prefeitos, 122 autoridades. Diz que eles procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Ou seja, não é possível que nós não vamos encontrar algo para que nós possamos acusar, para que nós possamos ir contra Daniel. E a Bíblia vai dizer, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Meu irmão, minha irmã, meu pastor, evangelista, diáconos, líderes, crentes cristãos, não existe coisas mais cruel, não existe coisa mais ruim, não existe coisa mais complicada do que um cristão ser acusado porque ele anda fazendo coisas que estragam, que tiram, que escandalizam a presença viva de Deus. A Bíblia diz no capítulo 2 de Romanos, versículo 24, que o nome de Deus é blasfemado no meio dos descrentes, dos gentios, por causa de vós. Não era blasfemado por causa de Daniel,
não encontraram algo, não encontraram coisa que fazia com que Deus de Daniel fosse blasfemado através da sua vida. Eu acho interessante que tem pessoas que só vivem tirando uma de coitadinho na igreja, como líder, e muitas vezes ele usa a expressão "tão me perseguindo". Eu acho que não estão indo com o meu ministério, quero destruir meu ministério, quero acabar meu ministério. E eu vejo que isso não é uma razão, não é uma lógica para que você possa estar falando isso, porque muitas vezes há fugir do controle. Você não tem vigiado, você não tem prestado atenção, não tem andado no caminho correto. E com certeza as conversinhas vão começar a se levantar, vão começar a falar. E muitas vezes você tira um de um pobre coitado que não fez isso, que não é aquilo outro. E está se preocupando por quê? Por que está reclamando? Por que você está reclamando se você não fez? Por que você está se lamentando, está procurando defesa, querendo se defender, contando para um e para outro, procurando até mesmo muitas vezes o seu superior, achando que você quer se defender pela conversa disso, que muitas vezes foi levantada porque você deu brecha, porque muitas vezes nós damos lugar para que os comentários e as conversas sejam levantadas contra nós. Veja só que Daniel, olha o que vai dizer o versículo 4. Então os príncipes, os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Veja só. Você serve a Deus na sua igreja, você serve a Deus na sua cidade, você serve a Deus na sua família, você serve a Deus na sua comunidade, você serve a Deus aonde você está na sua congregação, você é líder e você toma conta do rebanho, você tem que ser diferente, porque você tem que ser uma pessoa que testemunha o nome de Cristo. Eu acho interessante que falar aqui que Daniel tinha um espírito excelente. Eu acho interessante isso, que esse Espírito aqui não é Espírito Santo. Isso aqui está falando de vida de Daniel, está falando de locomoção, está falando de ir e vir, as entradas e a saída, de ir lá, de viajar, de voltar. O Espírito de excelente que estava em Daniel. Ou seja, Daniel tinha uma vida exemplar. Uma vida que as pessoas procuravam achar a ocasião contra e não encontraram. Veja só. E quando depois do rei diz assim, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Essa palavra pesa muito, essa palavra é doída. Essa palavra muitas vezes ela vai de encontro à nossa fé, à nossa crença. Muitas vezes ela vai de encontro à nossa crença. E você precisa vigiar para não deixar a tentação entrar. Eu acho interessante que Jesus, falando, e o evangelista Mateus escreve no capítulo 26, versículo 41 de Mateus, ele diz assim, vigiai e orai, para não entrar em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu acho interessante que tem pessoas que usam da palavra de Deus, que usam disso, que de uma tal unção, de uma certa autoridade, para ser um pobre coitado para se defender do pecado. Meu irmão, nós fomos chamados para usar a palavra não para se defender do pecado, mas para se defender no pecado. O que é isso? Quando o pecado vinde contra nós, nós estamos habilitados, nós estamos cheios da presença de Deus. O Espírito que está em nós, ele nos governa, nós vivemos uma vida, quem diz Paulo no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. O que Paulo diz? Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que levo na carne, leva também no Espírito, porque Cristo, o qual se entregou por nós, a si mesmo. E a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele diz, os que são de Cristo crucificaram a sua carne junto com as suas concupiscências. E o versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas vai dizer a seguinte forma, ele diz, se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é interessante, porque quando o Espírito domina a nossa vida, nós não faz da nossa crença um escândalo, mas nós faz da nossa crença, o que é que nós faz da nossa crença? Nós faz testemunho para que as pessoas olhem para nós e verdadeiramente digam, esse aí é crente de verdade. Não precisa nós andar falando que somos crentes, não precisa escrever que é isso, mostrar credenciais, isso, aquilo, outro, porque quando as pessoas olham para nós, Paulo vai escrever aos Coríntios e diz, somos uma carta aberta, nós já estamos abertos e a leitura já está explícita para que todos olhem e vejam verdadeiramente, isso aí é uma carta aberta. E a Bíblia vai dizer no Atos 1:8 é isso. Recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Para quê? Ser testemunha. Ser testemunha fiel e ser-me-eis testemunha. Aí ele vai dizer, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso é importante para a nossa vida. E o texto bíblico que diz no capítulo 6, vai dizer que porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou seja, Daniel, ele tinha uma vida convicta com Deus, solidificada em Deus. Daniel, ele tinha uma vida firmada no Senhor. Ele sabia e ele entendia o que era ter uma vida de cristão. E ele era fiel. E a Bíblia diz que como eles não acharam nenhuma forma, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja só, eles agora vão fazer uma armação contra Daniel. Eu não estou dizendo a você que as lutas não vêm, que não vão fazer comentário de você, que não vão perseguir. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que Daniel, ele era perseguido, mas não porque ele dava brecha. Ele era perseguido não porque vinha o caso de alguém achar alguma situação nele para o acusá-lo. Eles procuravam acusá-lo de qualquer forma e não encontravam nenhum meio. E quando acusavam, eles não acusavam com verdade. Então, que tipo de acusação que você está recebendo, que você está lamentando a sua vida? Tem pessoas que até denunciam, obreiros que denunciam, não, porque é isso, aquilo, outro. Eu vou mostrar dentro do texto o que Daniel fez. Olha o que Daniel fez. Ele vai dizer, olha, como eles não acharam, então estes príncipes, lembra, eles são 120 mais 2, que os outros dois, e Daniel sobressaía sobre os 122, veja só. Daniel, vamos supor que Daniel era o de número 123, ele sobressaía. Então, verso 6, então esses príncipes e presidentes, os dois presidentes que faziam parte, os dois príncipes e os presidentes, aqueles 120, olha o que eles vão fazer. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe, ó rei Dário, vive para sempre. Versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real a fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eu acho interessante aqui que eles vão querer abafar Daniel juntamente com Deus e vão engrandecer o rei. Veja só, eles vão engrandecer o rei, né? Claro, eles vão lá e vão puxar
Não tem aqueles obreiros, aqueles crentes, porque existe isso, irmão. Eu vou falar uma verdade, existe esses aí que servem só para estar atormentando aqueles que verdadeiramente estão trabalhando no reino. Não sabe de nada, não sabe o que é um campo, não sabe o que é dirigir uma congregação, nunca liderou um departamento, nunca auxiliou uma igreja. É um obreiro aí que fica só falando mal dos outros e aí dizendo que é obreiro. Meu irmão, você tem que arrumar outra coisa para você fazer, porque obreiro você não é. Obreiro não derriba outro obreiro. Certo? Então o que é que a Bíblia vai dizer? Eles vão se juntar para achar uma ocasião, vão querer abafar Daniel juntamente com o seu Deus e vai querer engrandecer, eles estão engrandecendo o rei. Aí o que é que vai acontecer? Olha o que vai acontecer no versículo 7. Aí ele diz ainda mais, olha, no espaço de 30 dias, quem for pego será lançado na cova dos leões. Está no versículo 7, viu? Todo o versículo 7. Então, o que vai acontecer no versículo 8? Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Versículo 9. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Veja só o que vai acontecer aqui. Quando Daniel sabe de toda essa armação, que não passa de armação, e eu vou logo dizendo aqui, meu irmão, você que vai assistir esse vídeo, você que vai ouvir essa mensagem, o que tem de armação no ministério de pessoas querendo te derribar, o que tem de pessoas te perseguindo literalmente, não faz e não deixa você fazer. Isso é uma verdade, meu irmão. Quando você está no ministério, você fica lutando contra esse tipo de gente. Você fica lutando contra esses 122, você sendo um. Veja, aqui são 120 presidentes, 122 príncipes. Esses presidentes, esses prefeitos se juntaram, esses 120, mas os dois, porque Daniel sobressaiu, e no ministério existe isso aí. Sempre um obreiro, sempre alguém que sobressai no meio dos outros. Isso acontece, Anitta, isso é cabal, isso aí é fato. Eu tenho conhecimento de causa disso daí. Que existem os perseguidores do evangelho para matar os que estão fazendo. Eles não fazem e os que estão fazendo eles querem destruir. Eles não sobressaem. É reclamando o tempo todo, é murmurando o tempo todo, é assim, é mexendo com panelinha, separando o crente para ali e vira aquela bagunça dentro da igreja que ele mesmo faz e depois muito deles dá culpa à própria igreja. Isso é verdade. E alguém vai entender quando ouvir isso aí, porque isso é verdade. É Bíblia, isso aqui é Bíblia, estou tirando o texto da Bíblia. E sabe o que Daniel vai fazer quando ele sabe isso aí? Ele não vai dar parte desse povo, ele não vai na justiça, ele não vai lá no pastor presidente, ele não vai fazer nada disso, meu irmão. Isso aí é para quem não confia em Deus, que quer justiça pelas suas próprias mãos, quer vingança, quer tornar o mal com o mal, mas só se vence o mal com o bem. É bíblico, capítulo 12 de Romanos, é só você estudar todo o capítulo, ali nós temos uma lição, ali nós temos uma lição de vida para a nossa vida como cristão. Quer amontoar brasa sobre a tua cabeça? Quer ter coroa sobre a tua cabeça? Quer ter virtude? Quer ter galardão? Meu irmão, faça o bem, faça o bem, faça o bem. É isso que tem que fazer. Não ser um murmurador, um detrator, sabe? Pessoas que não têm nem nada, nem um vínculo com Deus, nem com o Espírito Santo, nem com Jesus, e aí se mete nas coisas dizendo que é obreiro, que é isso, aquilo, outro. Você precisa ir orar, se converter, para que Deus possa trabalhar na sua vida. Olha o que Daniel vai fazer quando ele sabe do erudito. Baixaram o assinado está feito, a escritura saiu, o decreto saiu, o erudito saiu. Então o que é que se faz agora? Daniel não vai discutir com ninguém. Aí versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, 3 vezes no dia, ao dia não, no dia, se punha
de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu acho interessante, por que da banda de Jerusalém? Porque Daniel estava na Babilônia. E ele sabia que a bênção, que a graça, que a vitória, que a glória, que a unção, que o poder, que a autoridade, ela estava lá no seu povo, lá na região de Jerusalém, no rumo do templo de Jerusalém. É para lá que ele estava. Ele estava na Babilônia, mas ele não era um babilônico e nem servia a Babilônia. É isso. Enquanto você é livre, tem toda a força, toda a liberdade num país laico, de direito democrático, para fazer o bem, de trabalhar bem, de pregar o evangelho, de ensinar, fazer discípulo, ganhar alma, enquanto muitos na nossa época, enquanto muitos no nosso tempo, estão como esses 122 aqui, procurando algo para derrotar, para acabar com o ministério dos outros. Deixa eu dizer, se você for fiel, for que nem Daniel, jamais. Faça que nem Daniel. Então aqueles homens foram juntos e chamaram Daniel orando, e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eu acho interessante, meu irmão. Isso aqui é o seguinte: não foi a cova dos leões, não foi a cova dos leões que fez com que Daniel parasse de orar, não. Eu conheço pessoas que oram. Meu Deus, oram mais até que Daniel. Sobe o monte, desce o monte, vai para o vale, em cima do vale, fica de banda de todo jeito. Mas é uma murmuração, falando mal, criticando, é língua nos outros, é apontando o dedo, é colocando jugo pesado. Não serve, a tua oração não serve para nada, porque Jesus disse antes de orar: vigiai e orai, vigiai e orai. Tem gente que ora muito, mas não vigia. E o que adianta a tua oração? O que adianta se orarmos dessa forma? Que faz valer esta oração dessa forma? Na hora que desce do monte, ou quando sobe do vale, ou quando sai da campanha, da consagração, do jejum, já vai falando de A e de B. E tem uma turminha aí que se diz orador, são os que mais metem a língua nos outros, são os que mais falam mal, esses que dizem que são orador. É o que mais a gente vê. É o que mais tem. E aí, os oradores metendo a língua. Meu irmão, Daniel, sabe o que ele fez? Ele orava 3 vezes no dia. E ele ficou calado e continuou orando. Olha, tinha uma cova dos leões preparada para quem pegasse alguém orando, fazendo uma petição ao seu Deus. É só ler o texto que você vai entender todo o capítulo 6. Bíblia. Para quem não tem costume de ler Bíblia que você vai entender o que é Deus, o que é a palavra de Deus e o que Deus quer para nós. E aí a Bíblia diz, então apresentaram-se e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito? Pelo qual todo homem que tivesse uma petição em qualquer Deus, e a qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, não a ti, engrandecendo o rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse: esta palavra é certa, conforme o rei dos medos e dos persas, que senão pode revogar. Isso, foram lá. Aí o rei demorou um pouquinho e eles voltaram de novo. Foram lá de novo. Então aqueles homens, versículo 15, foram junto ao rei e disseram: rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine que não se pode mudar. Veja só. E esse tipo de gente é o seguinte: eles não usam de misericórdia. Eles não têm compaixão. Glória a Deus. Aleluia. Então não, irmão. Então você que trabalha na obra, ore ao Senhor, tenha muito cuidado, vigie, porque esses 122 eles estão por aí dia e noite procurando destruir aqueles que trabalham na obra. Isso é verdade, meu irmão. Isso é uma certeza, isso existe demais. É o que mais existe. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para esses que querem ver as pessoas fora do ministério, esses perseguidores.
Meu irmão, vão orar, vão se converter, vão pedir para Deus perdoar as vossas iniquidades e as suas transgressões, para que vocês possam voltar a ter uma intimidade com Deus e entender novamente o que é o reino de Deus. Entender o que é servir a Deus, o que é ser cristão. Porque tem uma raça ruim aí, dizendo que é cristão, só fazendo como esses 122 aqui. Só querendo a cabeça dos que estão fazendo a obra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pode custar a cova dos leões, mas não vai custar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Pode custar a nossa cabeça, como decapitaram João Batista na prisão, mas a coroa não nos vai faltar. Pode custar a fornalha para nós, mas a vida eterna não vai faltar. Então, enquanto você está perseguindo, enquanto você está lutando contra, tem pessoas que estão fazendo a obra e Deus está livrando eles da fornalha de fogo, está livrando eles da cova dos leões. E deixa eu dizer uma coisa, por mais que seja decapitado, mas tem um céu nos esperando aqueles que são decapitados. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero falar. E Daniel, ele disse, eu posso, não é uma cova dos leões que vai tirar a minha intimidade com Deus. Ele não foi reclamar, não foi correr atrás de nada, de reclamar de ninguém. Ele foi orar ao Deus dele. Sabe por quê? É porque é na oração é que nós vencemos as nossas lutas. É na oração que nós alcançamos a vitória. É na oração que Deus nos fortalece. É na oração que Deus nos levanta. É na oração que Deus nos dá autoridade. É na oração que Deus nos reveste. É na oração que Deus nos dá unção. É na oração que Deus nos usa. É na oração que Deus faz algo diferente no ministério de um homem e de uma mulher que faz a sua obra no seu reino. Então seja que nem Daniel. Seja preso sem causa, seja jogado na fornalha sem causa, seja jogado na cova dos leões sem causa, seja decapitado sem causa, seja oferecido, seja sacrificado sem causa. Sabe por quê? Sem causa mundana, sem causa que vem de algo terreno, mas pela causa de Deus, pela causa que está no nosso sangue impregnado, para que nós possamos fazer a obra de Deus. A única causa que faz nós ser lançados na cova do leão, a única causa que faz nós ser lançados na fornalha, a única causa que faz nós ser decapitado, a única causa que faz nós ser oferecido por aspersão no sacrifício, é a causa chamada reino de Deus, é a causa chamada vida de cristão, é a causa vida eterna. Esta causa é a causa que faz nós vencer todos esses tipos de tribulação e de coisas malignas, de invertida do diabo. É isso que faz nós vencer. Então, minha palavra nessa noite, meu irmão, como reflexão para a sua vida, não deixe que o diabo te acuse por nada. Seja fiel como Daniel. Não deixe que ocasião nenhuma seja contra ti, a não ser o reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Você que vai ouvir esse vídeo, a tua família seja abençoada, a minha família também seja abençoada, e fique na paz, que na paz eu vou. Deus abençoe. Amém.